Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na tela do portal ITVC M7 Brasil. Neste momento, nossa equipe está aqui na Delegacia Geral, onde ocorre uma coletiva para apresentar um balanço parcial da Operação Agnus, que foi coordenado nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também as ações estão acontecendo desde o dia 1º de novembro na capital e no interior do estado. Até o momento, 21 prisões, sendo 9 em flagrantes e 12 cumprimentos de mandados, onde foram todos efetuados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e 10 prisões em flagrante em cumprimento de mandados pelas delegacias interativas e especializadas de polícia do interior. Além disso, também houve cumprimentos de mandados de busca e apreensão, palestras de centrais entregadas e fiscalização, as CIFs. Entre os presos estão o professor de inglês e a ex-companheira dele de 51 e 24 anos, respectivamente, suspeitos de integrar uma rede de pedofilia, a qual teria feito cerca de 5 vítimas com idades entre 12 e 13 anos. Eles foram presos no bairro Jorge Teixeira e Santa Etelvina, na zona leste e zona norte da cidade de Manaus. Na ocasião, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão e foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão encaminhados para a perícia. Inclusive, nós estamos aqui hoje com a presença da delegada Juliana Tuma, que é titular da DEPCA, onde ela vai falar sobre o que esse homem se aproveitava da posição de docente para aliciar essas vítimas e atraí-las para a sua residência, onde os abusos eram praticados. Eles vão dar início agora à coletiva e a gente vai ter mais acesso sobre informações acerca da Operação Agnus. Bom dia, todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Agnus, que é uma operação do Ministério da Justiça, uma operação nacional, todos os estados da federação participam, inclusive o Amazonas. E aqui no Amazonas essa operação tem sido conduzida pela doutora Juliana, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Começou essa operação no dia 1º, nós já temos hoje 32 pessoas presas, pessoas que cometeram crimes contra criança e adolescente. Hoje a doutora Juliana vai falar, inclusive, sobre um caso de um professor de inglês, e junto com a sua ex-companheira, ali criaram uma rede de pedofilia, e hoje nós já temos 5 vítimas, e provavelmente esse número irá aumentar. A gente chama a atenção aqui, e aqui eu queria parabenizar o trabalho do Departamento de Polícia do Interior, do DPM, mas hoje eu falo especificamente do DPI, em razão de que nós tínhamos há pouco tempo 20 delegados, mais ou menos, nos interiores. Hoje nós temos quase em todos os 60 municípios do interior, temos delegados de polícia, investigadores, escrivães, foi reforçado com o último concurso, e por isso também tem aumentado as prisões que a doutora Juliana tem trabalhado agora diretamente com esses delegados por intermédio do DPI, e tem conseguido alcançar sucesso nas prisões. Então a gente pede a colaboração da imprensa para que a gente possa divulgar essa problemática que é a violência contra a criança e adolescente. É um objetivo nosso, é uma missão nossa da Polícia Civil, que a gente combata efetivamente esse tipo de crime. Então, parabéns ao DPI, ao DPM e à doutora Juliana e toda essa equipe que logo mais vai falar sobre detalhes dessa operação. Essa operação, que é deflagrada no nosso dia D, hoje, ela também conta com mandados de busca e apreensão no interior, palestras de conscientização sobre crimes contra a criança e adolescente. Bom dia. Em nome do DPI, Departamento de Polícia Civil do Interior, eu parabenizo todos os policiais do interior do Amazonas que estão envolvidos na Operação Agnus, que tem trazido números expressivos de prisões, de abuso de criança, de prisões de pessoas ligadas à pedofilia. Ressaltar que nesse período da operação foram mais de 9 prisões em flagrante, que aconteceram do período durante o curso da operação, e mais 20 indiciamentos, além de CIFs, que são espécies de patrulhas realizadas nos bares, na cidade, visando restabelecer a ordem, e também a questão educativa. Fizemos CIF, inclusive no município de Iranduba, em parceria com a doutora Juliana Tuma, da DEPCA, que tem feito um trabalho excepcional à frente da especializada
oportunidade que eu quero parabenizar e agradecer a todo o apoio que a doutora Juliana vem dando às delegacias especializadas do interior do Amazonas, colocando toda a estrutura da DEPCA à disposição para que nós possamos trabalhar pelas crianças do Amazonas. O resultado do trabalho está sendo exposto para a sociedade, o reconhecimento, e eu quero dizer que o nosso trabalho vai continuar. E nesse momento agora, está sendo autuado em flagrante um indivíduo por armazenamento de imagens de pornografia infantil no município de Humaitá. Está sendo flagranteado neste momento, que para a gente é um motivo de reconhecimento, de parabenização da operação, de todos os policiais envolvidos, oportunidade que eu parabenizo a doutora Wagner e a equipe de policiais civis da DEP de Humaitá. Então, nós vamos continuar trabalhando. Eu reforço as palavras do nosso delegado-geral adjunto, doutor Guilherme, onde nós devemos denunciar todo tipo de abuso sexual, qualquer tipo de crime contra crianças e adolescentes. Vocês têm o canal 181, 190, e você tem a rede de proteção, conselho tutelar, escola, polícia civil, hospitais. Todas essas pessoas, esses atores, eles estão imbuídos no único propósito, que é trazer ao conhecimento da polícia, para que a polícia cesse de uma vez por todas esse ciclo de violência. Agora nós vamos ouvir a delegada Juliana Turma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, para falar sobre a Operação Agnus. Hoje, no dia D, nós contamos, no dia D da Agnus, no estado do Amazonas, nós contamos com os cumprimentos de mandado, com a colaboração dos DIPs da capital também, e todos imbuídos nos esforços de responsabilização desses autores, inclusive quase totalidade de sentença penal condenatória de crimes contra crianças e adolescentes, em maioria crimes sexuais, de estupro de vulnerável, temos de condenação até de 28 anos de reclusão. E também nesse dia D da Agnus, nós tivemos uma prisão emblemática, né, para esse dia reflexivo porque nós temos visto o aumento de números, ou seja, o aumento de denúncias, está diminuindo a subnotificação de crimes contra crianças e adolescentes. Então é um dia para que nós nos coloquemos a refletir em relação às causas, à proteção, à necessidade da denúncia, à necessidade de responsabilização e chamar a nossa parte da responsabilidade em relação a crianças e adolescentes. E essa prisão emblemática, ela se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um professor e sua ex-companheira, um professor de inglês, tanto da rede municipal, estadual, como de escolas particulares, em que essa investigação iniciou em março desse ano, quando trazia uma adolescente que tinha fugido de casa para se relacionar com esse professor, aluna dele, e o modus operandi dele são sempre suas alunas, tá? Inclusive essa presa de ontem, que começou a integrar essa rede de pedofilia e está com ele nos abusos, desde os 13 anos ela passou a ser cooptada por ele. Ela tinha sido vítima dele e passou a ser autora. Então é uma prisão muito emblemática, porque mostra que a autoria dos crimes contra crianças e adolescentes, especialmente os sexuais, elas residem e podem estar em qualquer pessoa, inclusive numa mulher, inclusive em um professor. E quando da chamada dessa adolescente, nós arrecadamos o celular dela e ali passamos a identificar uma segunda vítima, já de 12 anos de idade, de uma escola militar aqui do estado do Amazonas. E a partir de então identificamos mais outras 3. O casal era adepto a swing e sempre com preferência para adolescentes vulneráveis, fazendo registros de imagens, daí porque nós também representamos pela busca e apreensão desse material de mídia que foi apreendido vasto material de mídia que será encaminhado para a perícia com probabilidade alta de ter material pornográfico de criança e adolescente, eis que ele mesmo confessadamente, ontem no seu interrogatório, esse professor de 51 anos, normaliza a situação. Diz que é normal a relação dele com as suas alunas. Apreendemos também na casa dele diversas provas de adolescentes, de alunas, com o telefone delas para aplicativos de mensagem, dando para ele, como uma espécie de escambo entre a nota e um contato telefônico para possíveis encontros, tá? Então, esse foi um dos casos de prisão da DEPCA, essas 2 prisões, mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Lembrando que a Agnus, como o doutor Guilherme falou, começou dia 1º, ela engloba diversos órgãos, não só das forças de segurança pública, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas também diversos órgãos de proteção que estamos engajados
no escopo da proteção, imbuídos nesse espírito de proteção e visando integralmente atingir essa proteção de maneira mais eficaz. Todos ombro a ombro para atingir a proteção integral de criança e adolescente. Então, a Agnus continua até o dia 29, contando com o apoio de diversos órgãos. Aqui a gente quer também enfatizar a participação dos outros órgãos de proteção e das forças de segurança nessa Operação Agnus, que é uma operação nacional. Muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir a delegada Juliana Tuma, ela que disse que a operação deve seguir até o dia 29 de novembro, totalmente focada em combater aí os crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, a gente vai saber um pouquinho agora sobre uns casos de uma criança de Manicoré que envolve o interior do estado e a gente vai tentar pegar mais informações acerca deste caso. Eu preciso de individualizar essa situação, porque foi repassado para o departamento um panorama geral das ações. Então, eu não tenho conhecimento de casos específicos. O único que eu tenho específico é o de Humaitá, que está acontecendo nesse momento, né? Mas os gerais são as ações de mais de 15 dias. Delegado, a gente sabe que... Agora vamos ouvir outro questionamento sobre a Operação Agnus, que é voltada para esse intuito, mas também a gente está perguntando os relacionados às crianças que têm casos de estupro de vulnerável no interior da cidade, e com isso a gente quer ouvir um pouquinho o balanço relacionado a essas prisões e esses casos. Ao interior, nós temos uma média de 1 a 2 prisões por dia. É um número assustador. Não é que não existia antes, sempre existiu. Mas hoje, com o reforço de policiais civis nas delegacias do interior, delegados, investigadores e escrivães, e com o apoio da DEPCA, por meio da doutora Juliana Tuma, a gente vem conseguindo mudar essa realidade no interior. E isso está estimulando as pessoas a denunciarem, a acreditarem no trabalho da polícia, e a gente está quebrando aquela cultura de achar que não vai dar em nada. Que a Polícia Civil está fazendo o papel de casa, o dever de casa, está apresentando resultados. E agora, no final do ano, nós vamos apresentar um balanço geral do ano todo para a gente mostrar para a sociedade o quanto a Polícia Civil está trabalhando no interior do Estado. O delegado passou sobre a questão de que esse trabalho está sendo feito tanto na capital quanto no interior do estado, inclusive focando no interior do estado, porque, querendo ou não, o interior do estado tem muitos casos de registro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher que de vítima passou a ser opressora e era também ali junto com o professor de inglês neste caso. Ela demorou para se sentir vítima, né? Ontem no interrogatório nós chamamos ela à reflexão em relação a isso e ela chegou a admitir da participação das adolescentes nas orgias e que ele que levava. E segundo ela se sentia compelida a agradá-lo, né? Então, desde os 13 anos de idade, ela foi manipulada, segundo ela, emocionalmente para essa conduta, mas não chegou a nenhum órgão de proteção esse registro, né? Até porque essa vítima, até pouco tempo atrás, eu acredito até ontem, ela não se sentia vítima dele. Ela não entendia a gravidade do que ela foi exposta. E, por si, ela acabou reproduzindo esse comportamento e agora está no papel de autora. Vocês acabaram de ouvir, ó. Vamos ouvir a complementação relacionada dessa moça que foi presa, que era vítima e também acabava ajudando, no caso, com esse professor de inglês. Normalmente o abusador. Alguém de extrema confiança, é um parente ou uma pessoa, um amigo ali da família, uma pessoa que tem um poder, muitas vezes ali, sobre a criança, um professor. A gente viu aqui padres, pastores. Então, assim, normalmente é alguém próximo. Nós tivemos um caso aqui emblemático também que a doutora Juliana apresentou, em um condomínio em que um homem de 19 anos que convivia ali com crianças de 10, 12 anos, também acabava cometendo abusos contra essas crianças, e somente depois de um tempo que os pais começaram a perceber e denunciar. E existe também um tabu sobre isso, porque alguns não querem denunciar. Então, vocês fiquem sabendo que o abusador normalmente não para em uma vítima. É algo sistemático. Por isso que a gente precisa
que todos estejam imbuídos dessa missão. A DEPCA tem mostrado para vocês esse trabalho, tem feito as prisões. A Operação Agnus, ela é tão importante o resultado das prisões como a conscientização que a gente tem feito em todos os lugares no município dos municípios do interior, na capital. Doutora Juliana, eu tenho visto aqui, quem está de perto, o esforço dela, que ela planeja a operação, ela vai para a palestra, ela corre para as reuniões. Então, realmente é um sacerdócio, é uma missão. E aproveitando o espaço para informar que após a operação vamos fazer o elogio formal na ficha funcional da doutora e de todos os policiais da DEPCA, porque essa é a nossa missão da Polícia Civil e tem sido desempenhada com bastante louvor pela doutora Juliana e toda a sua equipe. Vocês ouviram tudo acerca deste caso. A gente vai falar agora sobre os mandados de busca e apreensão e sobre os materiais apreendidos, para saber se existiam mídias relacionadas a essa exploração que este homem fazia. Nós não manuseamos esse material de mídia porque ainda não temos a decisão de quebra de sigilo dos aparelhos. Então, já peticionamos junto à Justiça Estadual para, assim que tivermos essa decisão de quebra, encaminharmos a perícia ao CIEX para que a gente consiga a extração de dados desse material. Porém, nós já temos materialidade em relação à produção de material pornográfico desse suspeito e da sua ex-companheira, trazidos pelos aparelhos das vítimas que nós arrecadamos e com a autorização das mesmas nós extraímos os dados. Então, ali ficou muito claro a troca de mensagens deles com elas em aplicativos de redes sociais, com o material pornográfico produzido por ele, inclusive com chantagem, que isso não foi falado ainda, mas com chantagem de divulgação por parte dele e da ex-companheira, caso elas não quisessem se manter participando das orgias e do swing promovidos por esse casal. Vocês ouviram aí, a doutora Juliana falou sobre as imagens das quais foram pegas, que com próprias vítimas ofereceram ali acesso aos celulares, que foi comprovado de fato que existiam essas situações. Sim, a CIF dos semáforos, ela é uma ação integrada de diversos órgãos, não só das forças de segurança, mas dos órgãos de proteção, como uma ação não só preventiva, mas repressiva também, como meio de identificar crianças e adolescentes em situação de mendicância, levadas por adultos, sendo exploradas ali, sendo submetidas à cooptação, às vezes, para um tráfico de drogas, para a exploração sexual. Ou seja, as pessoas que fazem e que cometem esse tipo de ato, que normalizam levar uma criança para causar compaixão no condutor ou para os pedestres, para os transeuntes ali, para ganhar dinheiro, podem estar sujeitas a responder pelo crime de maus tratos, pelo crime de submeter criança ou adolescente à situação vexatória, que está previsto na ECA também. Essa é uma ação que a gente pretende continuar, e essa CIF dos semáforos, ela está dentro da Operação Agnus, e ela é uma ação, como eu disse, uma ação integrada. Ainda que nós tenhamos muitas outras atividades, pretendemos que essa seja uma ação perene, não só da Polícia Civil, mas do sistema de segurança pública. Agora o Dr. Guilherme vai falar um pouquinho sobre o trabalho de integração, que é muito importante para essas operações, que acaba movimentando muitas outras secretarias para que possa realizar uma grande operação e consigam aí combater tanto aqui no estado quanto no interior. E a gente também vai aproveitar para perguntar como foi o modus operandi deste casal. A integração, ela é fundamental, não só dos órgãos de segurança pública, dos órgãos estatais, mas também da sociedade. A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Então, inclusive, eu acabei de falar aqui que é importante que a população denuncie. A população, ela não se cale por uma violência contra a criança e o adolescente. Então, hoje nós estamos colocando o Amazonas num cenário diferente com relação ao Brasil, porque temos dado retorno em números, em prisões, alcançando os lugares mais longe do estado do Amazonas. Hoje nós conseguimos fazer isso, e a gente fala isso com muito orgulho, porque nós temos agora equipe de policiais, nós temos praticamente todos os municípios do interior. Então, essa integração,
com a Polícia Militar, que a gente já tem feito não só nesse caso, mas em outros, é tão importante quanto a integração com outros órgãos e com a sociedade. Vocês acabaram de ouvir, essa foi a coletiva acerca deste caso. Vamos ouvir agora com a delegada Juliana Turma como funcionou o modus operandi deste professor de inglês. O modus operandi dele consistia em se valer da condição de professor. Ele era professor, todas as vítimas dele eram alunas, inclusive ele chegou a fazer importunação sexual com uma das vítimas dentro do ambiente escolar. Então ele se valia daquela relação de professor, daquela relação de autoridade, inclusive para oferecer vantagens de nota para essas alunas, né? E, além disso, tinha uma certa reverência. E ele falava, a história dele era ludibriar também. Ele dizia que ia embora do país, mas que ele queria levar aquela moça, aquela adolescente recém-saída da infância, ele queria levar embora. Então, ele criava toda uma história fantasiosa de conto de fadas para essas adolescentes, que fazia com que elas imaginassem, inclusive, que estavam apaixonadas por ele. Fale um pouco também sobre essa grande operação que não começou no dia dele, teve também todo o preparo para conseguir prender esses criminosos. Sim, essa operação como